Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fabiana Muniz, professora do conteúdo concursos. Vou resolver uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Olha mesmo, vocês sabem que a Fundação Getúlio Vargas é responsável pelo concurso TRT da Paraíba, que já saiu o edital, assim como do Senado Federal, que também saiu o edital, e o concurso da Receita Federal, que já foi autorizado, mas o edital deve sair lá dezembro, mais ou menos, tá? Então, vamos que vamos resolver esta prova. Olha mesmo, galerinha, esta prova aqui aconteceu este ano, 2022. TJ de Goiás, o cargo é juiz leigo. Então, nós temos esse texto aqui e vamos ler, porque há várias questões sobre ele. E agora eu percebi que eu não liguei a câmera, mas vamos assim mesmo. Vamos lá. O importante, né, é que vocês vejam as questões e não a mim. Vamos lá. Literatura e Justiça, de Clarice Lispector. Vamos lá ler este texto. Hoje, de repente, como no verdadeiro achado, minha tolerância para com os outros sobrou um pouco para mim também. Por quanto tempo? Veja que esse texto é feito em primeira pessoa. Aproveitei. Quem aproveitou? Quem aproveitou? Eu, né? A crista da onda para me pôr em dia com o perdão. Por exemplo, minha tolerância em relação a mim, como pessoa que escreve, é perdoar eu não saber como me aproximar de um modo literário, isto é, transformado na veemência da arte, da coisa social. Ou seja, da veemência da arte, né? Essa coisa social que ele está falando é o que? É a literatura de engajamento, né? Que por meio da literatura de engajamento, uma literatura de engajamento, é uma forma de se manifestar, de se posicionar politicamente, ideologicamente, tá? Aí, desde que me conheço, o fato social teve em mim importância maior que qualquer outro. Em Recife, os mocambos foram a primeira verdade para mim, muito antes de sentir arte, sentir a beleza profunda da luta. E aqui, gente, eu estou me lembrando do meu professor de história, Fábio, né? Que foi também meu colega, né? Eu trabalhei depois com ele, numa escola, e aliás, eu estou me lembrando que ele falou dessa luta dos mocambos. Isso remonta para o período de 1930 a 1950. Fábio Freitas dizia que, estou tentando aqui me lembrar, tá? Os mocambos eram justamente pessoas que saíam lá do interior, né?
vinham morar em Recife e eles faziam um tipo de moradia, né, casa de taipas, e vamos dizer, o Recife foi ficando cheio, né, destas casas de muita miserabilidade, não é? E estas pessoas que moravam nestas casas, que estavam deixando o Recife feio, vamos dizer assim, elas foram perseguidas. Estas pessoas foram perseguidas, né, pela elite. Nada de novo, né, gente? Então vamos lá. Mas é que tem um modo simplório. E aí eu me lembrando de Fábio Freitas, ai como eu amava as aulas dele, as aulas de história. Vamos lá. Mas é que tem um modo simplório de me aproximar do fato social. Eu queria fazer alguma coisa, como se escrever não fosse fazer. E também porque para mim escrever é procurar. O sentimento de justiça nunca foi procura em mim, nunca chegou a ser descoberta. E o que me espanta é que ele não seja igualmente óbvio em todos. Tenho consciência de estar simplificando primariamente o problema, mas por tolerância, hoje para comigo, isso ela já citou logo no início do texto, né? Não estou me envergonhando totalmente de não contribuir para algo humano e social por meio do escrever. Por meio do escrever. É que não se trata de querer, é questão de não poder. Ou seja, ela diz aí, eu quero, mas não posso, não é? Do que me envergonho, sim, é de não fazer, de não contribuir com ações, se bem que a luta pela justiça leva à política. E eu, ignorantemente, me perderia nos meandros dela. Nos meandros de quem? Da política. Disso me envergonharei sempre. E nem sequer pretendo me penitenciar. Não quero, por meios indiretos e escusos, conseguir de mim a minha absolvição. Ah, ela é demais. Eu sou louca por Clarice Lispector. Disso quero continuar envergonhada, mas de escrever o que escrevo, não me envergonho. Sinto que se eu me envergonhasse, estaria pecando por orgulho. Vamos à primeira questão. Na primeira questão, diz o seguinte: o texto que serve de base para as questões desta prova mostra um desabafo pessoal da autora, né, escrito em primeira pessoa. O segmento abaixo que se insere no mundo objetivo e não no subjetivo então ele quer o objetivo e não o subjetivo. Mas por tolerância hoje para comigo, primeira pessoa, não estou me envergonhando, primeira pessoa, subjetivo. Errado. É que não se trata de querer, é questão de não poder, ou seja, de não poder escrever. Primeira pessoa, se trata dela, é uma questão dela. Do que me envergonho? Sim, me envergonho, eu me envergonho. Subjetivo. Disso me envergonharei. Quem? Eu. Subjetivo. Sobrou o quê? A letra D. Se bem que a luta pela justiça leva à política. Nós percebemos aí que nas alternativas, né, havia a presença do eu. Então, a única que não existe é a letra D. Para a altura do texto, né? Porque aqui ele está tratando objetividade, né? Como algo imparcial, sem envolvimento, né? E subjetividade, não é? Esta parcialidade, esta presença do eu, da primeira pessoa do discurso.
Para a autora do texto, tratar da questão social na obra literária é um dever de todo escritor em relação aos seres humanos, já que há beleza na luta. Aí veja bem, na letra B ela diz um problema para alguém. Não, já está errado, né, gente? Não é um problema. E este alguém que não se envolve em questões não tem nada a ver. Absurdamente errada. Uma impossibilidade. Não é uma impossibilidade. Aí veja o que é que ela diz depois. A alternativa, já que esse é um espaço reservado para políticos. Não, ela diz aqui que, se bem que a luta pela justiça leva à política, e eu, ignorantemente, me perderia nos meandros dela, da política, tá? Então, o que diz aqui na alternativa, já que esse é um espaço reservado para política, ou seja, as questões sociais são reservadas apenas ao campo discursivo da política? Não é isto. Uma tarefa que envergonha aquele quem? Qualquer pessoa que escreva? Não. Ela diz que envergonha a ela. Errado. Um objetivo de menor valor. Não. Tratar a questão para a altura do texto na obra literária é um objetivo de menor valor? Não. Ela diz que ela se vergonha de não fazê-lo. Ela mostra a importância desse engajamento social. Então, errado. Então, letra A. Dever de todo escritor em relação aos seres humanos, já que há beleza na luta, que é justamente o que ela diz aqui, ó. Não é? Desse aspecto social. Então, vamos lá. Mas aí vamos olhar aqui o comando da questão. Nesse segmento do texto, o termo fazer aparece entre aspas para indicar que. Mas aqui tem um modo simplório de me aproximar do fato social. É como esses dois pontos aqui, ó, como se ela estivesse explicando. Pois eu queria fazer alguma coisa, como se escrever não fosse fazer. O vocábulo está empregado em sentido irônico. A gente sabe que as aspas podem ser usadas para marcar uma ironia, mas não é o caso aqui. Isso não é irônico. Está errado. A ação de fazer se opõe a de escrever. Ela não está dizendo que se opõe. Pelo contrário, ela diz como se escrever não fosse fazer. Então, não há uma oposição. Não é? Então, está errado. O fazer, nesse caso, é visto como algo simplório. Não. Ela diz que simplório, eu tenho um modo simplório de me aproximar do fato. A aproximação dela do fato é que é simplório. Tá? Errado. A crítica ao ato de escrever literatura é justa. Ela não é esse fazer aqui não é uma crítica ao ato de escrever literatura. Ela fala do fazer dela, mas não de escrever, fazendo uma crítica. O sentido do verbo se restringe a algo concreto, fazer alguma coisa. Olha como isso aqui é representativo. Fazer alguma coisa, fazer algo concreto, tá? Letra E. Vamos lá. Nesse segmento, olhar o comando da questão.
Nesse segmento do texto, a expressão sublinhada tem valor expressivo, com função de realce de algum termo ou ideia. A frase abaixo em que essa expressão tem valor gramatical, ou seja, que não é de realce, fazendo parte da estrutura sintática da frase é. Então, vamos voltar aqui e ver qual é a que está destacada. Mas é que tem um modo simplório de me aproximar do fato social. Eu queria fazer alguma coisa como se escrever não fosse fazer. Gente, eu não destaquei. Mas olha mesmo, se está falando de valor expressivo com função de realce, vai trabalhar com isso aqui, ó. Que está aqui também, deveria ser destacado esse daqui, ó. Olha mesmo. O que é? Vamos voltar aqui para fazer uma revisão breve. Ó, partícula expletiva ou de realce. O que é uma partícula expletiva ou de realce? Né? Ou seja, ela não tem valor morfológico, não pertence a classe, nenhuma classe gramatical, assim como não exerce função sintática. Beleza? Primeiro detalhe. E ela pode ser suprimida. Porque ela foi usada para dar mais expressividade, para dar mais ênfase. E ao retirar tal partícula, não vai afetar o aspecto morfológico nem sintático, tá? Olha mesmo, eu posso tirar aqui. A pessoa deve correr para conquistar o sonho. Então, isso é uma partícula expletiva ou de realce. O essencial, você resolve o problema. Opa, Fabiana, peraí, não deu certo. Então, olha mesmo, eu tenho este elemento coesivo. Eu vou cortar aqui. O essencial é isto. Eu posso substituir toda esta oração por isto. Significa que esse que é uma conjunção integrante. E isso aqui, só em ser conjunção integrante, eu já posso dizer que a oração é subordinada substantiva. E as orações subordinadas substantivas, elas podem exercer 6 funções sintáticas. Tá? De que, gente? Ah, professora, de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, né, de predicativo, de aposto. E para saber a função sintática, a gente vem aqui a oração principal. Mas, professora, por que esta danada aqui é chamada de oração principal? Bem, gente, é oração principal por 2 motivos. Primeiro motivo, eu poderia fazer isto, ó. Poderia? Não, professora. O essencial é, não ficaria com sentido. É porque as orações subordinadas, o próprio nome já está dizendo, subordinada. Há uma relação de subordinação. O professor não disse nada. Há uma relação de dependência, que é sobretudo sintática. Por isso que não posso tirar. A oração principal aqui
Veja bem. Ela terminou com um verbo de ligação. Qual é o sujeito deste verbo? O essencial é o sujeito. Professora, por que é verbo de ligação? Ah, professora, é porque os verbos de ligação estão listados na gramática, como verbo ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, tornar-se, o verbo andar e viver no sentido de estar. Eu ando triste, eu estou triste. O verbo andar está no sentido de estar, né? Eu ando triste, eu estou triste. É verbo de ligação porque tem predicativo do sujeito. Não só é pelo fato de estar listado pela gramática, porque para ser verbo de ligação eu preciso necessariamente deste bichinho aqui, predicativo do sujeito. Belezinha? Então, a oração principal terminou com o verbo de ligação. Tá precisando de quê? De um predicativo. Eu tenho aqui esta oração todinha com função de predicativo. Portanto, é subordinada substantiva predicativa. E já que tem a conjunção aqui, o elemento coesivo, e este verbo aqui está conjugado, ela é desenvolvida, tá? Por que eu estou dizendo isso? Ó, só em saber que esse que é uma conjunção integrante, toda oração introduzida por uma conjunção integrante, como eu disse, é subordinada substantiva. Mas eu não estou dizendo que para ser subordinada substantiva tem que ter o elemento coesivo, porque existem as orações reduzidas, tá? Então vamos lá. Então, esse que, não é? É que não é partícula expletiva, não é, gente? Durante a aula, é durante a aula que elucido minhas dúvidas. Ótimo. Deve elucidar sempre, né? Então, veja que eu posso tirá-lo. Durante a aula, elucido minhas dúvidas. Esta expressão aqui é uma partícula expletiva. Professora, partícula expletiva de real só pode ser o quê? Ou o é que? Né? Não. Pode ser, eu posso dizer, tipo assim. Veja só que problema grande. Ó, eu posso tirar esse só. Veja que problema grande. Esse só é uma partícula expletiva ou de realce. Ou seja, ele foi colocado aí para dar mais expressividade, não é? Um realce. Beleza? Vamos à questão. Olha mesmo. Os autores. Quem sabe os autores? Posso tirar, não posso? Então, não é esta. A verdade é que. A verdade é isto. Eu posso substituir esta oração por isto. Esse que é uma conjunção integrante. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Eu volto à principal. Eu tenho o sujeito a verdade. Veja que a oração terminou com um verbo de ligação. Estou precisando de quê? Do predicativo. Então, é subordinada substantiva predicativa. Tá? Então,
esta letra. As preocupações sociais, olha que eu posso tirar, valorizam a obra. Autores como Clarice Lispector escrevem bem. Realce também. Um texto escrito pode envergonhar seu autor. Então, a única que não é expletiva, não é? É o quê? Letra B de bola. Vamos lá. Nesse período do texto, a oração reduzida eu não saber pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Por exemplo, minha intolerância em relação a mim, como pessoa que escreve, é perdoar eu não saber. Então, é perdoar. Veja, é perdoar isto. O verbo aqui está no infinitivo. Então, isso aqui é uma reduzida de infinitivo. E eu sei que ela é o quê? Substantiva, porque eu posso trocar esta oração aqui por isto. Olha mesmo. A substantiva, as orações substantivas, elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Aliás, as orações subordinadas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Quando elas forem reduzidas, elas não apresentarão elemento coesivo, tá? Primeiro, não apresentarão, não há elemento coesivo. E aí, eu vou deixar um parênteses. Fazer um xizinho aqui, colocar um xizinho. Nas orações subordinadas adverbiais, pode aparecer um elemento coesivo às vezes. Que elemento coesivo é esse, professora? Uma preposição, tá? Nas orações reduzidas, o verbo vai estar na forma nominal. Que forma nominal é esta, professora? Pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Só que a oração subordinada substantiva só pode ser reduzida de infinitivo. Tá? Então, vamos ver. Olha mesmo, aqui eu vou destacar a oração reduzida. Veja, o verbo está no infinitivo e não tem um elemento coesivo aqui, tá vendo? Aqui, ó, ser aprovada. É importante votar. Então, vamos lá. Vamos desenvolver estas orações. Olha mesmo, gente. Vou dividir aqui, ó. A professora prometeu isto, né? Posso trocar esta oração por isto. Isto, professora, eu poderia dizer isso? Pode, sem problema. Então, é uma subordinada substantiva e é reduzida de infinitivo. Beleza. Só que, para saber qual é o tipo, e aqui eu tenho a oração principal, qual é o tipo da substantiva, é melhor desenvolver, tá? Aqui já estava claro, ó, a professora prometeu. Quem prometeu? A professora, sujeito. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Quem promete, promete algo. Prometeu o quê? Isto, que é esta oração todinha.
Então, exerce a função sintática de objeto direto, né? Então, é subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Agora, eu vou desenvolver. Olha como é que eu faço. Eu repito a oração principal e coloco o elemento coesivo. E vou colocar este verbo aqui, flexionado, conjugado. E quando eu for fazer isto, necessariamente eu tenho que colocar, tem que haver uma correlação verbal, ou seja, para que haja sintonia, tá? Então, a professora prometeu, é uma promessa, que resolveria questões FGV, tá? Ou seja, eu coloquei um futuro do pretérito aqui, resolveria, tá? Um futuro do pretérito que dá essa ideia de incerteza. Ela prometeu que resolveria. Eu não tenho certeza se ela vai resolver. Beleza? Meu sonho é, eu tenho um verbo aqui no presente do indicativo. Veja que esse verbo também, prometeu, voltando aqui ao prometeu, ele está num pretérito perfeito, tá? Prometeu, ou seja, algo passado, um passado totalmente concluído, tá? Meu sonho é, eu tenho aqui um presente do indicativo. Eu vou colocar, meu sonho é isto. Ou meu sonho é este, eu poderia também dizer, ser aprovada. Isso é uma subordinada substantiva. Então, aqui, ó, eu vou pegar, colocar o elemento coesivo e aqui eu vou usar o verbo ser no presente do subjuntivo. Meu sonho é que eu seja aprovada. Beleza? É importante isto. É uma subordinada substantiva. Então, é importante que, não é? Eu vote. Presente do subjuntivo. É importante votar ou é importante que você vote, não é? Então, vamos lá, vamos resolver. Isso aqui é a oração principal. Eu tenho um verbo no presente do indicativo. Então, será que eu podia dizer é perdoar que eu é perdoar isto? Isso aqui é a conjunção integrante, o elemento coesivo, porque eu tenho que colocar um elemento coesivo e tenho que colocar este verbo, ele está na forma nominal no infinitivo e flexionar, conjugar, né? Então, que eu não sabia, sabia é pretérito imperfeito, ou seja, algo que aconteceu no passado e não foi totalmente concluído no passado. Por isso que é um pretérito imperfeito. Fica com lógica, é perdoar que eu não sabia, não. É perdoar que eu não tivesse sabido, isso é um tempo composto, que eu tenho um verbo auxiliar, o verbo principal aqui no particípio. É um tempo composto, é um pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo.
que eu não tivesse sabido, não é? Algo que aconteceu no passado, antes de algo no passado e no subjuntivo, não dá. Esse soubesse, ó, isso é descendência de pretérito imperfeito do subjuntivo. Não dá certo. É perdoar que eu não soubesse, é um pretérito? Não. É perdoar que eu não soube, isso aqui é um pretérito perfeito do indicativo. O que significa um pretérito perfeito? Veja que ele é perfeito. É algo que aconteceu no passado e foi concluído no passado. Não daria certo também. Eu tenho esse verbo aqui no presente, eu vou colocar isso aqui no presente do subjuntivo, que é isso aqui. Presente do subjuntivo. Certíssimo. Letra E. 6. Por esse segmento do texto, depreendemos. O que é depreender? É fazer uma inferência, uma dedução. Ou seja, não está explícito no texto. Tá? Significa que está subjacente nas entrelinhas, na estrutura profunda do texto. Quando há uma inferência, é uma questão de interpretação textual. Ou seja, é o que está implícito. E compreensão textual, uma questão de compreensão textual é diferente de interpretação textual, porque na compreensão textual, o enunciado vai levar a algo que está explícito no texto. É a estrutura superficial do texto. E a interpretação textual é o que está implícito. É a estrutura profunda do texto. É o que está nas entrelinhas, subjacente ao texto. Tá? Então, vamos lá. Diz assim: desde que me conheço, o fato social teve em mim importância maior que qualquer outro. Em Recife, os mocambos foram a primeira verdade para mim. Olha mesmo, gente. Os mocambos, pessoas muito pobres que moravam em casa de taipa. Era um problema social, não é? De um determinado grupo social, que ela não fazia parte desse grupo social, mas que teve muita importância para ela, uma importância maior que qualquer outro, tá? Então, o conceito de fato social que ela fala é o quê? Causas da degradação moral de uma parte da sociedade? Não. Os mocambos eram pobres. Vamos dizer, míseros. Viviam numa miserabilidade social, tá? Mas isso aqui fala da moral deles? Não. Preocupações com que estão desempregados? Não. Ou seja, este fato social esse fato social que fala aqui é a preocupação com os que estão desempregados. Eles poderiam até estar empregados em subempregos, não é? E não. Problemas relacionados à situação de miséria de um grupo,
né? Aqui, ó, eles poderiam estar empregados e estarem vivendo, levando uma vida mísera, sem condições, não é? Porque o emprego não significa, ter o emprego não significa ter uma condição social bacana, não é? Então, letra C. Dificuldades do cotidiano que todos enfrentam, todos não, tá? Aqui generalizou. Diferenças entre pessoas que geram preconceitos, não. Letra C. Vamos para o 7. Diz assim: quando esse segmento do texto é digitado no computador, os vocábulos e também aparecem destacados pelo corretor de textos. O problema encontrado nesses vocábulos, então ele está falando disso aqui. Vamos lá. Olha mesmo. O segundo vocábulo não deveria ter acento. Qual é o segundo vocábulo? Também. E também é uma palavra oxítona terminada em "em". Ela deve ser acentuada, sim. Ela deveria ter acento. Está errado. O primeiro vocábulo deveria ter acento agudo. Este "i" aqui é uma conjunção. Se colocarmos o acento, ele passa a ser verbo e muda o sentido, não é? Então, está errado. Após esses vocábulos, deveria haver uma vírgula. Veja, eu gostaria de destacar, ó, que ela está usando, né? A banca deveria, esta locução verbal, ó. Deveria haver, deveria ter, tá? Deveria, não deveria ter. Isso aqui é um verbo auxiliar, não é? Que é um modalizador. Deveria ter ideia de obrigação. Esse verbo auxiliar é um modalizador que vai dar esta ideia de obrigação. Aí diz assim, nascer. Olha mesmo. Após esses vocábulos, deveria haver uma vírgula. Vamos ver aqui. Olhe mesmo. Vou colocar uma vírgula. Ficaria errado. E por que, professora, ficaria errado? Gente, também é um advérbio que está dando ideia de inclusão, adição, tá? E ele é algo bem pequenininho, apenas uma palavra. Se eu colocasse esta vírgula aqui, eu teria que colocar aqui, tá? Uma só, não. Aí, após esses vocábulos, deveria haver uma vírgula errado. O vocábulo também deveria estar entre vírgulas, deveria. Ele poderia estar entre vírgulas. É uma possibilidade, porque ele é pequeno. Tá? Então, não é uma expressão adverbial de longa extensão, tá? Aqui fica errado porque diz deveria. Então, restou o quê? A letra B. Os dois vocábulos são redundantes. Este "i", que está dando ideia de adição, mas o também que está dando ideia de adição. Eu não acho redundante, tá? Eu vejo que
ele é expressivo, dá ênfase, mas a gente tem que ver que é a única, né, certa. Vamos lá. 8. Hoje, de repente, como no verdadeiro achado, isso aqui aí diz assim: essa primeira frase do texto poderia ser reescrita de forma mais adequada do seguinte modo: opa, opa, opa. A banca está aqui. Esta questão, gente, é um preconceito linguístico. Eu me lembrei de Marcos Bagno, que fala do preconceito linguístico. Ou seja, a banca está dizendo que está propondo, olha mesmo, uma adequação à escrita de Clarice Lispector. Vamos lá. Olha mesmo, eu tenho aqui o verbo sobrou. Hoje, de repente, como num verdadeiro achado, estas expressões aqui, ó, né? Hoje, de repente, são adjuntos adverbiais, né? Aí, minha tolerância para com os outros sobrou um pouco para mim. Eu analisei da seguinte forma: o que sobrou? Né? O que sobrou? Minha intolerância para com os outros. Sujeito, não é? Aí veja bem. Ao analisar aqui, é necessário dar uma dica para vocês aqui. Há muitas questões, a FGV, às vezes, ela faz umas questões tão sem sentido que a gente fica procurando qual é a que está menos errada, que está fugindo ao padrão. Veja bem, aqui pode observar que em todas as alternativas, todas, ela fez o seguinte: ela não mudou isso aqui, ó. Mudou, aqui ela mudou, por exemplo, a posição. Hoje, tá vendo que na letra B ela colocou exatamente igual como está aqui. Como ela também fez isso na letra E. Na letra C, ela só fez mudar a ordem, mas não mudou o sentido, né? Aqui também, ela mudou a ordem, tá? Então, nessas letras e na letra A também, ó. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a loucura da banca. Veja que minha tolerância para com os outros também sobrou um pouco para mim, né? Houve aqui, ó, para com os outros, ela mexeu isso aqui, ó. Minha tolerância para com os outros sobrou um pouco para mim. Veja que esse também está se referindo a sobrou. Sobrou um pouco para mim também. Também está se referindo a sobrou.
né? Eu não vejo nenhum erro aqui, tá? Agora, minha intolerância para com os outros sobrou um pouco para mim também. Isso aqui ela colocou igual. Só fez mudar esta sequência aqui, né? Aqui tem primeiro hoje e aqui ele colocou de repente. Eu não vejo nenhum problema. Vejo que tá igual, não é? Como num verdadeiro achado, hoje de repente, minha intolerância para com os outros sobrou um pouco para mim também. Aqui, isso aqui está igual a isso aqui. O que houve de mudança foi que essas primeiras, ela mudou a sequência desses adjuntos adverbiais. Eu não vejo nenhum problema. Hoje, de repente, como verdadeiro achado, né, minha tolerância para com os outros, e eu tô olhando aqui e olhando aqui para cima, tá? Minha intolerância para com os outros sobrou, né? Um pouco também com os outros para mim. Isso aqui deixou meio confuso. Eu não colocaria essa. Mas a letra B, a letra C, a letra D, eu não vejo problema. Só que qual é a letra que está fugindo do padrão? As outras houve uma mudança. Aqui tem essa preposição, que eu não acho que ficou melhor adequado. Mas, olha mesmo, o que foi que sobrou? Um pouco de minha tolerância para com os outros. Um pouco. Então, eu estou vendo isso aqui como um sujeito. Um pouco de minha intolerância, de tolerância para com os outros, sobrou para mim também. Entenderam? Eu não acho a melhor forma adequada, mas eu estou vendo que isso aqui, não há mudança de sentido nem erro gramatical. Essa daqui eu não colocaria. Só que, pensando assim, para mim, A, B, C e D, não é? Não há erro. Eu vejo que aqui a banca mudou o padrão. Então, por isso que eu acertei a questão. Não significa dizer que eu concorde, tá? Ou seja, eu verifiquei que há uma mudança de padrão. Então, eu verifiquei que a banca pensou isso aqui, ó, um pouco de quê? De minha intolerância para com os outros, sobrou. Que seria o quê? O sujeito. Sobrou para mim também. Foi aí que eu consegui, mas eu não quero passar pano para a banca, sabe, gente? E eu posso estar equivocada, mas eu devo confessar, e eu sou muito transparente, que esta questão, para mim, Ave Maria, vamos passar adiante. Coisas da FGV, tá? Vamos lá. 9. Aí tem o seguinte: o 9 tem esses 5 conectores
destacados e ele pede para ver o sentido. Ó, aí ele coloca o mais conclusão. O mais não pode ser usado para conclusão. Não é, gente? Eu já vou descartar este aqui. Mas é que tem aí outra coisa. Ainda que, ó, eu já vou tirar isso aqui. Que ainda que, mesmo que, embora, se bem que, malgrado, conquanto. Conjunção concessiva. A concessiva que dá a ideia de concessão, que dá a ideia de contraste. Isto aqui está para adversativa. E a adversativa é o quê? Mais, porém, contudo, todavia, entretanto, papapá. Então, já dá para eliminar. Aí tem esse para aqui, ó. Ele diz que esse para é direção. Olha mesmo. Mas aqui tem um modo simplório de me aproximar do fato social. Eu queria fazer alguma coisa. Como se escrever não fosse fazer. O que eu não consigo é usar escrever para isso. Não é? Para atingir tal objetivo, esse objetivo aqui, não é? Então, o para pode ser eu vou para o colégio. Esse para é direção, não é esse sentido aqui. Tá? Aí tem que e o como. Que como consequência, isso aí eu tô dando dicas a vocês, porque só em saber as conjunções, algumas conjunções, elas, por exemplo, um mas. Professora, o mas só pode ser adversativo? Não. Ele também pode ser aditivo. Por exemplo, eu vou para o colégio, mas também vou à loja. E também vou à loja. Mas também, ideia de quê? De adição. Tá? Então, este que como consequência, gente, lembrar, quando há consequência, há o quê? Consequência, há causa. Consequência não existe sem causa e causa não existe sem consequência. Em geral, esse que, quando ele é consecutivo, a oração vai apresentar uma palavrinha de intensidade. Olha mesmo. Vou olhar aqui. O problema de justiça é em mim um sentimento, olha a intensidade, tão óbvio e tão básico. Olha aqui. Tão óbvio e tão básico que não consigo me surpreender com ele. Tá? Isso aqui é a consequência. E aqui, até aqui, eu tenho a oração principal, que apresenta a causa. O problema de justiça é em mim um sentimento tão óbvio, tão óbvio. O que foi que aconteceu primeiro? Este sentimento ser óbvio. E devido a isso, houve o quê? A consequência. Tá? Então, veja que o elemento coesivo está aqui. Isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva.
É esta aqui. Tá, gente? Vamos lá. E aqui eu coloquei estes exemplos aqui para a gente brevemente fazer uma revisão. Para saber quando é causal, quando é consecutiva e quando é explicativa. Tá? O sentido. Lembrar que quando for causal e consecutiva e for uma oração, é subordinada adverbial. E explicativa é coordenada explicativa. Tá? Agora veja bem. Eu vou destacar aqui o elemento coesivo. Vou dividir aqui a oração. Olha mesmo. Porque não encontrei. Ele deve ter ido, não é indo não, é ido embora. Agora veja bem. Imaginemos a seguinte situação. Eu fui a uma festa. Estou procurando alguém. Eu não encontro este alguém. Aí eu digo assim, ele deve ter ido embora. Tá? Significa que pelo fato de eu não ter encontrado, ele foi embora. Será que isso aqui é uma consequência? Não, porque ele pode, por exemplo, ter ido ao banheiro. Não é? Então, isso aqui, esta oração aqui não dá ideia de não é causal. Esse porquê é explicativo. Não é? Valéria emagreceu tanto que ficou fraquinha. O que foi que primeiro aconteceu? Aconteceu isto. Ela primeiro emagreceu. E devido a isso, ela ficou fraquinha. Isso aqui é a consequência. Não é? Consequência. Então, veja que o elemento coesivo está aqui. Não é? Um elemento coesivo com sentido, né, de consequência. E veja que está na oração subordinada. Então, a consequência está na oração subordinada, que ele é adverbial consecutiva. E a causa está na oração principal. Vamos lá, C. Vou dividir aqui. Porque ele varreu. O elemento coesivo está aqui. Ele varreu. A casa está limpa. A casa está limpa porque ele varreu. Eu pergunto a você, me responda. Não é? Francamente, o que foi que aconteceu primeiro? Professora, professora, ele varreu a casa. Que homem bom. Pode casar com ele. Primeiro, professora, ele varreu a casa. Foi a primeira atitude. E devido a isso, e por causa disso, a casa está limpa. A consequência está aqui. E esta consequência está na oração principal. O elemento coesivo está aqui. Então, a causa está aqui. Então, é subordinada adverbial. Eita, gente. Adverbial causal. Belezinha? Eu tenho um coma aqui. O elemento coesivo está aqui. Essa daqui é a oração principal. Beleza.
Veja que eu poderia botar como a piscina estava com cloro, uma vez que a piscina estava com cloro, já que a piscina estava com cloro, porque a piscina estava com cloro. A pergunta que não quer calar. De novo, com a mesma pergunta, galerinha. Amores, como a piscina estava com cloro, o que foi que aconteceu primeiro? Primeiro, professora, eu olhei a piscina, né? Vi que estava com cloro e por causa disso não coloquei o biquíni. Então, aqui eu tenho a consequência. E aqui eu tenho a causa. Veja que a causa está na oração subordinada. Então, subordinada adverbial causal. Não coloquei o biquíni, é a consequência que está na oração principal. Ou seja, para ser causal, a causa tem que estar na oração principal, na oração subordinada. Consecutiva, a consequência tem que estar na subordinada. Agora lembrem, não esqueçam, causa e consequência andam juntas, tá? E professor, e a letra A é o quê? É uma coordenada sindética explicativa. E a outra é assindética. Professora, por que assindética? Porque, olhe, a palavra síndeto, eu tenho esse síndeto aqui, é sinônimo de conjunção. E esta oração aqui não tem síndeto. Ó, esse prefixo é de negação. Assindética não tem síndeto. Toda coordenada tem, né? A assindética, em geral. Beleza? Então, vamos lá. A frase abaixo, retirada do texto, que pode ser modificada para a voz passiva é: olha mesmo. Quem aproveitou? Eu, sujeito, oculto. Beleza. Quem aproveita, aproveita ao. Verbo transitivo direto. Aproveitou o quê? A crista da onda. Objeto direto. Isso é uma voz ativa. E quando a voz, e quando a voz ativa, ela tem um objeto direto, eu posso passar para a voz passiva. Vou passar para a analítica, porque o objeto direto, ele passa a ser sujeito. A crista da onda foi aproveitada por mim. Então, isso aqui, ó, eu peguei o verbo auxiliar, coloquei no mesmo tempo desse e este verbo aqui, aproveitei, coloquei no particípio. Isso é locução verbal de voz passiva analítica. O que foi aproveitada? A professora aproveitada. O que foi aproveitada? A crista da onda, sujeito paciente. E quem praticou a ação? Eu, que está representada aqui, né? O agente da passiva. Eu também poderia colocar na voz passiva sintética. Ah,
aproveitou-se a crista, né? A crista da onda. Então, verbo transitivo direto mais um PA, uma partícula apassivadora, tá? E aqui, quando a gente tem PA, a gente não tem objeto direto, nunca. A gente tem sujeito paciente. Então, gente, eu só posso transformar para a passiva quando tiver objeto direto. Olha, em Recife, os mocambos foram a primeira verdade. Eu tenho aqui um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Isso aqui é voz ativa. Professora, como assim? Não está na voz passiva. Existem 3 vozes. Eu vou até fazer uma pequena revisão, tá? Isso aqui é voz ativa. Isso aqui, que me doa, verbo transitivo indireto, doa a mim, é voz ativa. Eu posso passar para a passiva? Não, professora, porque não tem objeto direto, tá? Se bem que a luta pela justiça social leva à política. Voz ativa. Leva, verbo transitivo indireto, leva o quê? A política, objeto indireto. Eu posso passar para a passiva? Não posso, tá? Vamos ver isso aqui. Olha mesmo. Vozes verbais. Eu tenho a voz, eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva, que ela pode ser analítica ou sintética, e tenho a voz reflexiva, né? Por exemplo, voz reflexiva, quando o sujeito é agente e paciente simultaneamente. Vou colocar aquele exemplo bem simples. O menino, voz, o menino cortou-se. Esse se é um pronome reflexivo. Quem cortou? Quem se cortou? O menino. Ele praticou a ação. Ele é agente. E esta ação respingou nele, refletiu nele. Ele é agente e paciente. Ele cortou a si mesmo. Voz reflexiva, tá? Agora veja bem. Eu quebrei a boneca. Quem quebrou? Eu, sujeito. Sujeito. Quem quebra, quebra algo. Verbo transitivo direto. Quebrou o quê? A boneca de porcelana. Objeto direto. Isso aqui é uma voz ativa. Beleza. Eu posso passar para a passiva? Posso, porque eu tenho objeto direto. Vamos passar para a passiva analítica. A boneca de porcelana foi quebrada por mim. Beleza. Agora, passa para a passiva sintética. Quebrou-se a boneca. Ok. Nós acreditamos em você. Quem? Pergunta ao verbo. Nós, sujeito. Quem acredita, acredita em verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Olha aqui a preposição. Isso aqui é o objeto indireto. Isso aqui é uma voz ativa. Eu posso passar para a passiva, não posso passar para a passiva, porque não tem objeto direto. 3. Não há verdades absolutas. Eu tenho o verbo haver no sentido de existir. E olha mesmo, gente, quando o verbo haver, ele for no sentido de sinônimo de existir, ocorrer e acontecer,
este verbo vai ser impessoal. Ou seja, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, porque não há sujeito. Isso é uma oração sem sujeito. E nesse caso, isso é um verbo transitivo direto. Professor, então, qual é a função de verdades absolutas? Objeto direto. Ah, professora, quer dizer que aqui eu tenho um objeto direto e eu posso passar para a voz ativa. Neste caso, não pode. Por que não pode? Porque quando a oração é sem sujeito, não há voz verbal. Não há o sujeito, eu não posso dizer qual é a voz verbal. Beleza? Agora, professora, e se eu colocasse o próprio verbo existir? Quando você usar o verbo existir, ocorrer, acontecer e lembrar, eles são pessoais. Ou seja, eles apresentam sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, de ocorrer, acontecer, não apresenta sujeito. Mas o próprio verbo existir, ocorrer e acontecer são pessoais. Eu vou colocar essa frase aqui, ó. Não, com o verbo existir. Não existem verdades absolutas, tá? Então, aqui eu usei o próprio verbo existir. O verbo existir é pessoal, ele apresenta sujeito. Qual é o sujeito dele? Vou até colocar de outra cor. O sujeito dele é verdades absolutas, sujeito. Isso é um verbo intransitivo e apresentou o sujeito. Neste caso, qual é a voz verbal? Voz ativa. Porque existem 3 vozes: ativa, passiva. Ou seja, isto aqui está na estrutura de voz passiva? Não. Isso aqui, ó, está na estrutura de voz passiva? Não. Está na estrutura de voz reflexiva? Não. Então, sobrou o quê? Voz ativa. Beleza? Vamos ao 4. Oferecia. Quem oferecia? Ele. Ele é sujeito, né? Oferecia, verbo transitivo direto. Oferecia o quê, professora? Flores, objeto direto. A quem? A namorada, objeto indireto. Então, isso é um verbo transitivo indireto. Eu tenho aqui um objeto direto. Então, podemos passar para a voz passiva. O objeto direto passa a ser sujeito. Flores. Pego esse verbo estar num pretérito imperfeito. Coloco o auxiliar num pretérito. Pretérito imperfeito. Imperfeito. Flores eram oferecidas à namorada por ele. Isso aqui é o quê? O agente da passiva. Aqui eu tenho uma locução verbal de voz passiva analítica. Professora, eu poderia colocar assim: flores eram oferecidas por ele à namorada? Poderia, sem problema nenhum. Professora, eu posso colocar na voz passiva sintética? Pode. Vamos colocar. Ofereciam-se. Isso aqui é o quê? O PA. Quando tem PA, eu tenho o quê? Sujeito. Ofereciam-se
flores. Sujeito paciente. A quem? A namorada. Cadê o agente da passiva? Na voz passiva sintética não tem agente da passiva. Na voz passiva analítica pode ter o agente da passiva ou não. Então, veja bem. Vou colocar aqui. A voz ativa, uma observação, pode apresentar verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação. Tá? Agora, eu só vou poder passar para a passiva quando tiver um verbo transitivo direto, porque ele vai apresentar o objeto direto que passa a ser sujeito. Tá? Aqui, verbo transitivo direto e indireto. Ele vai apresentar aqui um objeto direto e um objeto direto e indireto. Como tem direto, eu posso passar. Agora, quando for um verbo intransitivo, eu posso passar? Não posso. Quando for um verbo transitivo indireto, eu posso passar? Não posso. Quando for um verbo de ligação, não pode. Agora, é voz ativa, tá? Só posso transformar para a passiva repetindo quando tiver um verbo transitivo direto, que vai ter o objeto direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, que vai ter um objeto direto. E eu não posso analisar a voz no exemplo 3. Por quê? Porque não há sujeito. Quando o sujeito for inexistente, uma oração sem sujeito, eu não posso. Nós não podemos. Não podemos, não. Não devemos. Não é? Não há possibilidade de analisar a voz verbal. Então, gente, eu espero ter contribuído e até o próximo encontro, tá? Vamos com tudo. Um beijo. Olha aqui, o conteúdo todo carinhoso. Beijos.